Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, falarei sobre o comando Data Capture Screen, né? Ou podemos também pronunciar Data Capture Screen, tá certo? Eu pronunciarei Data Capture Screen, tá bom? Então, Data Capture Screen é um comando que, na verdade, captura o conteúdo da tela, no caso, o texto, né? Os dados. Tá? Se você tem uma janela lá, um editor de textos lá com um documento, por exemplo, esse comando ele captura os dados da tela, né, que estiverem visíveis, né, o texto todo, e armazena imediatamente na memória de arquivo CI da linguagem AI Scripter. Tá? É uma memória temporária da linguagem, né? Então ele captura esses dados e guarda em memória para que possa ser usado, né, manipulado por outros comandos da linguagem. Tá? Isso pode ser usado para fazer robôs, né, que capturem conteúdos de documentos na internet, ou mesmo documentos armazenados localmente, né, para tomadas de decisões, né, para que se possa criar mecanismos inteligentes que auxiliem o usuário durante o seu trabalho, tá certo? Então o comando Data Capture Screen é uma forma de criar robôs, né, como eu já disse, que consigam analisar documentos, né, capturar dados para análise de documentos, por exemplo, também é interessante, tá certo? Porém, existe uma condição para que o comando Data Capture funcione, o comando Data Capture Screen funcione, é necessário que a janela de onde será copiado o conteúdo esteja em primeiro plano, ou seja, esteja acima de todas as outras, ou seja, tem que ser a janela visível na tela do sistema Windows, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu web browser com o portal Terra, que é um portal de notícias carregado. Né? Eu já deixei aqui, estou navegando na internet aqui e tal, e tem um portal de notícias, não é? Então, essa janela, estando em primeiro plano, por exemplo, se estivéssemos executando o robô agora, um robô, né, feito em linguagem AScript, tem um comando, aquele comando que eu acabei de mostrar, o comando que é o tema dessa aula, o Data Capture Screen, ele iria capturar o texto todo dessa tela aqui, selecionaria o texto, copiaria o texto para a memória CI, para a memória temporária da linguagem, para que se possa depois manipular esses dados e criar robôs inteligentes, que sejam capazes de analisar dados, né? Tá certo? Então, eu demonstrarei aqui, eu tenho um algoritmo que eu já preparei aqui, e demonstrarei o funcionamento desse comando, tá? Mas para que ele funcione, eu também preciso de comandos complementares, tá certo? E eu explicarei o que eu fiz aqui nesse algoritmo. Primeiro eu vou ajustarei aqui, reorganizaria os comandos aqui, né, do meu pequeno algoritmo. E observe que eu tenho aqui um algoritmo simples, né? Aqui, ó, que ele faz o seguinte, né? Então, eu tenho um comando que é o prog pause segue. O que ele faz? Ele pausa a execução do programa por alguns segundos. No caso aqui, como eu declarei esse comando logo no início do programa, eu estou pedindo, na verdade, para que ele aguarde alguns segundos antes de começar a executar os outros comandos, antes de fato, iniciar uma tarefa. Né? Então, eu defini o tempo de 5 segundos aqui. Ó. Então, a partir do momento que eu inicio esse programa, ele aguardará 5 segundos até começar a executar as tarefas que eu solicitei no caso. Né? Então, o Data Capture Screen, que é o comando dessa aula de hoje, é o tema dessa aula, ele necessita trabalhar em conjunto com outro comando aqui, ó, que eu estou selecionando, que é o Data Select Screen. Né? Eu expandirei a área de código, só um minuto, vou expandir aqui a nossa área de código. Cliquei aqui nas setinhas laterais, aqui, né, ao lado esquerdo do meu editor de códigos, veja que eu posso expandir, né, ou reduzir a área de código. Expandirei. Então veja aqui, aumentarei mais uma vez o tamanho da fonte. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Muito bem, veja. Então, o comando, como eu estava dizendo, o comando Data Select Screen, o que ele faz? Ele seleciona todo o conteúdo que estiver disponível, né, na janela que estiver em primeiro plano, que estiver em exibição na frente de todas as outras. Né? Ele seleciona o texto, né, todo o texto, todo o conteúdo textual da janela. Né, todo o texto que estiver disponível. E em seguida, o comando Data Capture Screen copia esses dados para a memória. Tá certo? Na verdade, eu ainda não sei se o Capture Screen funciona sem esse comando, né? Eu não fiz a experiência. Vamos fazer o seguinte, eu removerei esse comando, certo? Removerei esse comando, Data Select Screen, e verificaremos se somente o comando Data Capture Screen é suficiente para que seja executada a captura dos dados. Eu acredito que talvez não seja necessário o uso de um outro comando de captura. Tá? Então, por enquanto, vamos deixar o algoritmo estruturado dessa maneira, ok? Então, recomeçando aí o que eu falei, né? Eu pauso por 5 segundos,
aguarde 5 segundos, aí automaticamente o programa executa o Data Capture Screen, captura os dados que estiverem na janela ativa no momento. Depois eu uso um outro comando, que é o Transfile Memory Full, né? O Transfile Memory Full é um comando que eu explico em outro vídeo lá no canal da Inteligência Computacional, né? O que ele faz, esse comando? Ele transfere todos os dados da memória padrão, né? Todos os dados da memória de arquivos CI, que é um tipo de memória da linguagem scripter, para a memória padrão, né? Ele distribui os dados que estiverem armazenados na memória de arquivos para as unidades da memória padrão. Tá? Ele divide isso em unidades, né? Por exemplo, se na memória de arquivos eu tiver lá 500 linhas, ele distribuirá essas 500 linhas de texto, né, em 500 unidades de memória padrão. Tá certo? Lembrando que nós temos dois tipos de memória na linguagem scripter, a memória de arquivos CI e a memória CI. A memória CI é a memória padrão. Né? E o comando Data Capture Screen, ele, quando captura os dados, né, na tela, ele armazena imediatamente na memória de arquivos. Tá? Ele guarda lá na memória de arquivos CI esses dados, e é por isso que eu tenho que usar esse comando Transfile Memory Full, porque eu preciso, depois que for feita a captura dos dados, eu preciso transferir esses dados para a memória padrão, né, para poder manipular esses dados e processar e fazer qualquer outras coisas, pedir para que o meu robô tome decisões, né, baseado em análise desses dados e etc. Tá? Então eu faço uma transferência da memória de arquivos para a memória padrão, depois que é feita a captura, como eu já disse. E no final aqui, eu estou utilizando um comando mains, aqui nesse exemplo, esse é um algoritmo de exemplo, né? Eu estou utilizando o comando mains aqui para mostrar uma mensagem na tela ao final do processamento. Na verdade, o que eu estou mostrando aqui é o conteúdo de uma unidade de memória. Por exemplo, eu estou especificando aqui a unidade 100. Né? O que acontece? Quando os dados são capturados numa tela no sistema Windows, através desse comando, né, os dados ficam armazenados como um texto padrão, né, em linhas. As linhas são várias linhas de texto organizadas, né? E o que vai acontecer? Aí, se eu quiser trabalhar né, com essas linhas, né, eu tenho que transferir, como eu já disse, para a memória padrão, e aí eu vou trabalhar cada unidade de memória. Então, o que acontece aí? Cada unidade de memória passará a conter uma linha de dados capturados, que foi a partir dessa captura. Então, ela captura uma massa de dados, né, dividida em linhas, e aí eu poderei trabalhar cada linha né, como eu já disse, desse texto capturado, desses dados, através das unidades, manipulando as unidades de memória. Cada unidade, na verdade, corresponderá a uma linha do conteúdo que foi capturado. Tá certo? Então, nesse exemplo aqui dessa aula, eu executarei o programa e mostrarei, como está aqui, né, na tela, o conteúdo de uma das unidades capturadas, unidades não, de uma das linhas, né, de dados capturadas, no caso. Tá? Eu mostrarei o conteúdo que estiver armazenado no momento na unidade 100 da memória. Tá? Então, vamos fazer uma experiência. Executarei o programa, né, e farei o seguinte: alternarei rapidamente para a página do portal de notícias. Né? Eu tentarei capturar os dados desse portal de notícia aqui. Significa que ele capturará todo o texto dessa página, todo o conteúdo textual. Tá certo? Então eu iniciarei o programa, ele aguardará 5 segundos. Né? Esse é o tempo que eu terei para alternar, né, para a página da web, lá, para a página de notícias no meu web browser. Tá certo? Terei 5 segundos para alternar. Feito isso, ele capturará o conteúdo. É o que eu espero. Vamos fazer a experiência. Clicarei no botão executar aqui no canto superior do meu editor de códigos, né, para iniciar o programa, confirmarei a mensagem de início. Após clicar em Yes aqui, ó, eu já alternarei para a web page, tá? A página de notícias. Vamos lá? Alternarei. Vamos aguardar a captura dos dados. Vamos ver. Então, veja que falhou, né? Temos um problema. Veja que ocorreu um problema. Ele não selecionou o conteúdo da página, tentou capturar o conteúdo e me retornou uma mensagem vazia, em branco, né? O que isso significa? Significa que o comando de captura não funcionou, ok? Por que ele não funcionou? Então, justamente, é porque realmente, então, eu preciso daquele outro comando que eu retirei aqui do meu programa, né? Eu estava em dúvida se eu precisaria utilizar um outro comando, né? Seria aquele comando que estava aqui, que era o Data Select Screen, né? Então, eu tentarei voltar com esse comando, eu tinha copiado aqui, ó, retornarei o comando aqui, olha só. O comando que eu tinha excluído
Eu havia excluído esse comando, data select screen. Esse comando, então, ele é necessário para que o comando data capture screen funcione, tá? Então, se eu não declarar de forma antecedente, eu tenho que declarar isso, esse tem que ser um comando anterior ao comando data capture screen, tá? Tem que ser uma linha antes, né? Então, se eu não declarar esse comando aqui, o data select screen, eu não conseguirei executar o comando data capture screen, ele não funcionará, que foi de fato o que ocorreu agora, tá? Ele retornou para mim um conteúdo vazio, a captura não foi bem sucedida, a captura dos dados, né? Tá? Então, isso tem uma lógica muito simples aqui, né? Primeiro eu seleciono o conteúdo, depois eu capturo o conteúdo. Né? É a mesma coisa que o usuário faria, não é? O usuário pressiona lá uma combinação de teclas, seleciona o texto na página, né? Ou num editor de texto, ou em qualquer outro tipo de janela, e depois ele pressiona um comando que copia o texto. Então, primeiro eu seleciono e depois eu copio. Essa é a lógica, né? Isso aqui então funciona, isso aqui imita o comportamento de um usuário copiando texto em uma janela do sistema operacional. Né? Ele seleciona e depois copia. Essa é a lógica, tá? Então primeiro eu tenho que usar esse comando e depois este outro comando. Aí deve funcionar, ok? Vamos agora verificar se funciona desta vez, tá bom? Clicarei no botão executar novamente no canto superior direito do meu editor e vamos testar, ok? Alternarei, né, rapidamente para a janela do web browser. Vamos ver se ele captura. Vamos aguardar então. Bem, parece que ele ainda não capturou, né? Não capturou o conteúdo, não está funcionando. Vamos tentar compreender aqui. Então eu digo para que ele selecione e depois digo para que ele capture. E isso não está funcionando. Né? Isso não está funcionando. Parece que não está funcionando. Né? Eu tentarei fazer isso mais uma vez. Vamos testar mais uma vez. Clicarei em executar. E dessa vez eu darei um clique, né? Darei um clique dentro da janela do web browser aqui para ver o que acontece dentro da página da web, né? Vamos ver se funciona. Clicarei no botão executar novamente, alternarei para a página e darei um clique aqui dentro. Vamos ver se isso resolve o problema. Ah, funcionou. Veja que agora ele selecionou o conteúdo, provavelmente, olha, e copiou o conteúdo da página. Porque nesse momento, na minha caixinha de mensagens aqui, ele está mostrando um texto. Olha, Carol com K explica reações no BBB. Crise de ansiedade. Ele está mostrando aqui um trecho de notícia que ele copiou lá do Portal Terra. Do site de notícias, né? Então, na unidade 100 de memória, da minha memória, aí, ele armazenou essa linha de texto, que ele copiou lá da página, né? Então, qual é a conclusão aqui? Por que ele não havia funcionado na primeira vez? Porque significa que quando eu quero que o robô, né, copie o conteúdo de uma página como se fosse um usuário e selecione, a página tem que estar selecionada. E significa que quando eu alternei na primeira vez, né, para a página, para o web browser, a página não estava selecionada, eu precisei dar um clique na página, tá? Então, temos que nos lembrar de uma coisa, se a janela do aplicativo que contiver os dados a serem copiados não estiver selecionada, mesmo que ela esteja visível em primeiro plano no sistema, pode ser que esse comando não funcione de forma adequada, no caso o Data Capture Screen, né? E nem o comando Data Select Screen, tá certo? Faria uma outra experiência agora. Tentarei copiar o conteúdo do bloco de notas. Né? Abrirei aqui uma janela do bloco de notas e colocarei alguns textos aleatórios aqui, alguns caracteres, tá certo? Né? Isso. Na segunda linha, na verdade, eu colocarei aqui uma sequência de caracteres repetidos. A letra A, várias vezes, tá vendo? Então coloquei aqui. O que eu vou fazer? E lá no meu código, no código do programa, eu mudarei a referência da unidade de memória que eu estou utilizando para mostrar uma mensagem na tela. No caso agora, não será mais a unidade 100. Será a unidade de memória número 2, né? Que corresponde aqui à segunda linha, eu acho. Então vamos ver se funciona isso. Alterarei isso no programa e colocarei linha 2. Se funcionar, se o programa realmente capturar o conteúdo do bloco de notas aqui, ó, ele terá que mostrar como resultado da operação na tela essa segunda linha de textos aqui, ó, segunda linha de texto, né, essa sequência de caracteres repetidos aqui, tá bom? Então vamos ver se isso dá certo. Executarei o programa mais uma vez, vamos lá, confirmarei e alternarei agora, ao invés de alternar para o web browser, para a página de notícias, alternarei para o bloco de notas onde eu coloquei aquele texto, aqueles caracteres, né, na verdade. Ok, vamos ver. Alternarei lá. Vamos ver se ele seleciona e copia o conteúdo. Veja que ele copiou, não, funcionou, né? Só que ele não copiou a linha que eu queria, ele não mostrou na tela a linha que eu esperava que ele mostrasse, né?
Ele mostrou uma sequência de caracteres que não são aqueles caracteres repetidos, né? Então veremos por que isso ocorreu. Retornando lá no meu bloco, ele mostrou essa linha aqui, ó, na verdade. Ele mostrou a terceira linha. Então isso significa que a segunda linha de texto, na verdade, no momento, corresponde à unidade 1 de memória e não à unidade 2. Significa que a primeira linha, então, corresponde à unidade 0. Então aqui temos que considerar a unidade 0 de memória, né? Então eu devo declarar lá no código do meu programa a unidade 1. Se eu declarar a unidade 1, provavelmente ele mostrará como mensagem, né, como mensagem final do processamento, essa linha de caracteres repetidos aqui. Veremos se isso funciona então. Então vamos usar no programa de novo, né? E aqui eu coloco linha 1. Né? Veja que eu colocaria aqui linha 1 ao invés de linha 2. Tá certo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho do texto, o tamanho da fonte aqui, no meu código. Então veja que agora eu tenho esse algoritmo, ele tende a funcionar corretamente agora. Ele capturará o conteúdo, transferirá para a memória e eu mostrarei aqui a unidade 1, né, que provavelmente está correspondendo no momento a esta linha aqui. Ó. Então a unidade 1 de memória está correspondendo à linha 2 do conteúdo copiado, do texto copiado. É isso, é a segunda linha, né? Então, ok? Vamos ver então. Executarei o programa mais uma vez, clicarei no botão executar lá no canto superior e alternarei rapidamente para o bloco de notas. Vamos ver. Aqui, né? Vamos ver se agora ele executa a operação de forma esperada. Veja que funcionou dessa vez, tá? Então, funcionou desta vez. Olha só, na minha caixinha de mensagem, ele mostrou aqui os caracteres repetidos, a letra A repetida várias vezes, que é exatamente a segunda linha do texto que foi copiado da janela do bloco de notas, tá certo? É isso. Então, veja que funcionou, tá bem? Isso que eu tinha para mostrar, então, nessa aula, tá? O comando data capture screen, que funciona combinado, né, que funciona em conjunto com o comando data select screen, tá? E se você quiser conhecer outros comandos da linguagem AI Scripter, por favor, veja lá, procure ou por outros vídeos no canal da Inteligência Computacional no YouTube, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, ok?